Natal. E o tema geral é o Natal foi assim. E foi proposto nesta manhã falar sobre um tema. Esse tema é o nascimento de Cristo foi assim. E para esse domingo gostaria de convidar que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18 ao verso 25. Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Confiram comigo essa leitura, por favor. O texto diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ao ler o Evangelho de Mateus, é sempre muito importante recordar quem foi que escreveu esse Evangelho. Quem escreveu esse Evangelho foi um judeu, também chamado Mateus. E ele escreve com o propósito de convencer os judeus, esse é o seu público-alvo, de que este Jesus, sobre quem ele está narrando e falando em todo o seu Evangelho, é de fato o Messias aguardado pelas profecias do Antigo Testamento. Nos 28 capítulos do Evangelho de Mateus, você encontra 12 vezes essa frase, para que se cumprisse aquilo que foi dito por intermédio do profeta, como a frase que nós acabamos de ler. Mateus está tentando convencer o seu público, tentando convencer os judeus que este Jesus é sim o Messias. Ele é aquele sobre quem as profecias do Antigo Testamento estavam se referindo. Olhando agora um pouquinho para o contexto, gostaria de destacar aqui 3 questões que antecedem o texto que nós acabamos de ler. A primeira questão que eu gostaria de destacar é uma frase que está no capítulo 1, aí, verso 1. Diz, nas primeiras palavras, livro da genealogia de Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 5, verso 1, começa da mesma forma. Esta é a genealogia, livro da genealogia de Adão. Gênesis está falando do primeiro Adão. Mateus está falando do segundo Adão, do último Adão. Enquanto em Gênesis nós temos Adão como cabeça da criação, no Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como cabeça da nova criação. Essa comparação é feita também pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Ele compara o primeiro e o último Adão para mostrar a superioridade de Jesus Cristo. E escrevendo e narrando, começando a narrar a história de Jesus dessa forma, nos lembrando da genealogia de Adão, Mateus está intencionalmente tentando convencer os seus leitores que a respeito de Jesus, as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo. Bom, a segunda observação que eu gostaria de destacar aqui a respeito das intenções de Mateus, diz a respeito a essa genealogia que antecede o texto que nós lemos. O verso 17, ele mesmo diz que entre todas essas gerações, desde Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia, e também do exílio da Babilônia até Cristo, cada uma dessas etapas, 14 gerações. Observando esse texto com cuidado, nós chegaremos à conclusão que Mateus está tratando aqui de períodos do povo de Israel. O primeiro período, o período da teocracia, quando Deus governava diretamente sobre o povo. O segundo período,
Babilônia, o período da monarquia. Depois nós temos o período dos reis de Israel, o período da hierarquia. São 3 períodos, portanto, que Mateus está escrevendo para nós. E sobre cada um desses períodos está reservado o ofício que nós encontramos também no caráter de Jesus e no ministério de Jesus. O primeiro ofício é o ofício sacerdotal. No período da monarquia, há o ofício da realeza, o ofício real. E por fim, nós temos o ofício profético. São ofícios que são empregados a Jesus, ao caráter e ao ministério dele. Mas também, tratando-se da teocracia, que resume o período em que nós temos a marca e a característica do ofício sacerdotal entre o povo de Israel, esse governo teocrático. Na monarquia, o ofício real, e também na hierarquia, o ofício profético, nós temos também a história da sorte do povo de Israel. A primeira sorte de Israel, esse período da teocracia, é o período do primeiro amor, do zelo às coisas de Deus, que culmina no governo de Davi. O governo mais generoso do povo de Israel, o governo em que as terras de Israel se expandiram, e o povo cresceu e teve muitas posses e muitas conquistas. Davi foi considerado um rei justo, e um período também do seu governo foi considerado o período da maior prosperidade do povo de Israel. No segundo período, que é o período da monarquia, nós temos o declínio e a desintegração moral do povo, o desenvolvimento da idolatria, que culmina no exílio na Babilônia. Esse é um período triste na história de Israel, e por fim, esse período da hierarquia, que vai do exílio da Babilônia até Cristo, período em que a igreja é restaurada, porque o povo volta do exílio, volta para a terra de Israel, para Jerusalém, mas o estado dessa igreja é uma igreja ainda fragilizada e que precisa de restauração. Se há algo que contrasta com essa história de Israel, é essa necessidade, essa expectativa urgente, intensa pela manifestação do rebento de Israel, do trono de Davi, Jesus Cristo. O povo aguarda ansiosamente pela manifestação de Jesus. E essas etapas do povo de Israel, aqui encontradas na genealogia, apontam naturalmente para o texto que nós estamos meditando nesta manhã, verso 22 ao verso 25. Essa história de Israel antecede justamente esse período. Por fim, dentro desse conjunto que nos ajuda a entender o contexto do texto que nós lemos, a terceira palavra que nós temos aí no capítulo 1, verso 1, genealogia, é a mesma palavra do verso 18 que está traduzido como nascimento. Gênesis é a palavra grega que traduz genealogia. Mateus está nessa primeira parte do Evangelho de Mateus, verso 1 ao verso 17, mostrando para nós, destacando para nós como foi narrada o registro histórico do nascimento de Jesus. De onde Jesus vem, de quem ele é descendente. A segunda etapa, verso 18 ao verso 25, Mateus se preocupa aqui em mostrar como foi o nascimento de Jesus. E este é o tema dessa mensagem da manhã. Então, olhando para o registro histórico de Jesus, observe aí já a partir do verso 2, diz que Abraão gerou Isaac a Jacó a Judá. Você percebe em toda a genealogia a figura masculina gerando uma figura masculina. Mas quando chega no verso 16, a história muda. Em todo o registro histórico que Mateus está narrando para nós, quando se trata de Jesus, a história muda. Porque diz no verso 16 que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. E esse é um mistério da história. Por isso, o propósito de Mateus, no verso 18 ao verso 25, é de explicar para nós, explicar para os seus leitores, como se deu esse nascimento de Jesus. Porque ele muda radicalmente aquilo que é considerado natural da história de Israel. Patriarca, ele é a referência das suas gerações posteriores. E aqui, no caso, Mateus deixa claro na genealogia que José não gerou Jesus, mas Maria, sim, foi o instrumento a partir da qual Jesus tem o seu nascimento. E essa é a intenção, então, de Mateus. Eu não poderia ter outra proposta
destacar três, pelo menos, argumentações de Mateus que ele usa no texto que nós temos. A primeira argumentação que Mateus faz no texto, respondendo para nós, explicando para nós como foi o nascimento de Cristo, ele deixa claro para nós que o nascimento de Jesus, do verso 18 ao verso 20, foi um nascimento puro. Mateus menciona Maria como sendo prometida a José. É o que diz o texto aí no verso 18. Quando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes convidado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria estava comprometida com José. Na cultura, na nossa cultura, para chegar no casamento, você tem que passar pelo menos por duas fases. Que é a fase do namoro, a fase do noivado e, por fim, a melhor fase, que é a fase do casamento. Na cultura judaica, não era muito diferente. Havia uma fase chamada de comprometimento, também chamada de noivado. Não era um noivado como nós entendemos aqui. Nesse período, ainda jovens, os próprios pais promoviam um evento, uma cerimônia, comprometendo um filho com outro filho. Né? Então, isso acontecia, era uma cerimônia muito bonita, mas eles não havia assim um vínculo oficial. O vínculo oficial acontecia na segunda etapa, chamada de noivado. Havia um contrato entre duas pessoas, elas habitavam em casas separadas, não tinham relações sexuais, mas elas estavam, por meio de um contrato, comprometidas uma com a outra. E o rompimento dessa relação só poderia ser dado através de um divórcio. O contrato tinha que ser rompido oficialmente. E foi justamente nesse momento que a história de Mateus se encontra. Esse período em que Maria estava comprometida com José, José com Maria, através de uma carta, através de um contrato. Eles estavam comprometidos. E essa fase durava um ano. Após um ano, então se celebrava o casamento oficial nos termos que nós conhecemos. Por fim, o casamento, que é a terceira etapa da relação dos judeus visando o casamento. Essa relação, ela era então celebrada por muitos dias. Depois da cerimônia tinha uma festa que durava muitos dias. E essa aliança era para toda a vida. Era para toda a vida. Não era como o caso do noivado que durava um ano apenas. Mas o casamento era para toda a vida. Então, nesse período, diz o texto que Maria não teve relação com nenhum homem. Ela era virgem. Ainda que José, comprometido com ela, não houve entre eles nenhuma relação. Para o judeu, a mulher virgem era considerada uma mulher pura, completamente pura. Ele argumenta que não foi apenas puro a concepção de Jesus, mas foi também legal. Olha o que diz no verso 11 da genealogia de Jesus. Diz que Josias gerou a Jeconias. Jeremias capítulo 22, 30, há uma sentença dura de Deus para esse homem, que era conhecido na história como rei de Judá durante o exílio da Babilônia. Esse rapaz, ele queima os rolos da lei do Senhor, assume um governo violento, cruel, ganancioso entre o povo de Israel, e ele recebe de Deus uma maldição. A maldição, no capítulo 22 e verso 30 de Jeremias, diz: assim diz o Senhor, destrai este como se não tiver filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se apresentar no trono de Davi e ainda reinar em Israel. Agora, perceba bem, se Jesus fosse filho natural de José, ele estaria sob essa maldição proferida por Deus. Mas ele tinha que ser filho legal de José, a fim de herdar o direito ao trono de Davi. Como resolver essa questão? O problema foi solucionado através de um milagre do nascimento virginal. Jesus foi herdeiro legal do trono através de José e real através de Maria. Maria é descendente direta de Davi. José também é descendente direto de Davi. A diferença entre as duas raízes genealógicas dos dois, José e Maria, é que José é descendente de Salomão e Maria é descendente direto de Natã, os dois filhos de Davi. Então, através de Maria, a concepção natural do ventre de Maria, Jesus se torna herdeiro real ao trono de Davi, ao governo de Israel. E através da adoção de José a respeito de Jesus, ele se torna legalmente filho de José, diante das leis, e portanto
ou Josué, como nós temos traduzida na nossa Bíblia. A palavra Jesus, que tem origem grega, significa Jeová é a salvação. O nome de Jesus é compreendido na missão de Jesus. Diz o texto que Jesus, que recebe este nome, com esse significado para o povo de Israel, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja bem, o seu povo é um povo escolhido, é um povo separado por Deus. E é para este povo que o Filho de Deus nasce. É para este povo que o Filho de Deus se entrega naquela cruz. E este povo é salvo por este que se chama Jesus. Ou seja, Jeová é a salvação. Jeová é a salvação. O nome está relacionado com a sua missão. O Catecismo de Heidelberg, a pergunta de número 33, diz assim: que importância tem para você Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? A resposta do Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo que nós temos como reformado, diz que ele é o nosso mediador e que sua inocência e perfeita santidade cobre diante de Deus o meu pecado, no qual foi concebido e nascido. Mateus apresenta Jesus como perfeito mediador, perfeito Cordeiro de Deus, por meio do qual seu sangue purifica homens culpados de seus pecados e os torna santos na presença de Deus. Mateus une a pessoa perfeita à obra perfeita da salvação. Ele argumenta que o nascimento de Jesus fora puro e legal. Foi puro e legal diante das leis de Deus e das leis dos homens. Ele argumenta para nós que o nascimento de Jesus também foi perfeito. Jesus nasce nessa condição, associando-se, portanto, por vontade de Deus, à missão de salvar os homens. E João, lá no Rio Jordão, quando ele observa de Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus sabiam que para a purificação dos pecados o Cordeiro haveria de ser perfeito, não poderia ter qualquer defeito. E Jesus representava a narrativa dos evangelhos como este que é Cordeiro perfeito. E é por isso que ele purifica os pecados dos homens, purifica os homens dos seus pecados. É por isso que ele salva os homens da condenação do pecado, da maldição que está sobre aqueles que ainda não receberam a graça salvadora da parte do Senhor. Porque o nascimento de Jesus mostra a sua perfeição. Este que nasce é perfeito. Por último, Mateus argumenta para nós, entre os versos 22 e 25, que o nascimento de Jesus foi o cumprimento das profecias antigas. Foi cumprido profeticamente. Ele foi puro e legal, ele foi perfeito, e por fim ele argumenta conosco que foi cumprido profeticamente. O texto diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O nascimento de Jesus não foi um incidente histórico, mas algo planejado na eternidade e revelado aos homens através das profecias. Foi através das profecias que esse decreto, esse desígnio de Deus foi revelado. Foi ele quem falou pelo profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, ao rei Acaz, a respeito da concepção milagrosa do Filho de Deus, conhecido, como diz o texto no verso 23, que nós acabamos de ver, como Emanuel, ou seja, a presença viva e real de Deus entre os homens, garantindo vitória sobre as opressões e salvação eterna. A presença de Deus no meio do seu povo é a garantia que ele tem da vitória sobre as opressões. Assim como nós temos a presença real de Jesus no nosso meio, e não é por nenhum mérito nosso, mas é por causa da presença dele em nós, e nós somos vitoriosos sobre a condenação do pecado, sobre as opressões. Nós podemos ter dias difíceis, podemos ter dias de opressão, podemos sofrer muitas aflições nessa vida, mas nós temos a nossa vitória garantida pelos méritos de Jesus que está no nosso mundo.
Ele é chamado na Escritura como Emanuel. Ele é o único na Escritura chamado de O Cristo, que significa ungido. É a palavra correlata da palavra hebraica Messias. Ele é Messias, ou seja, ungido. E somente os reis eram ungidos com óleo. Na consagração, no ato oficial de empossamento dos reis, era então derramado óleo sobre ele. E esse óleo, naquele período da monarquia, que termina o período da teocracia do povo de Israel, essa prática, ela simbolizava o derramamento do Espírito sobre aquele que estava recebendo a autoridade de governo do povo de Israel. Jesus é chamado de o ungido. Era o seu título oficial. Esse título, ele resume aquilo que na genealogia já esboçamos aqui, que é o seu ofício triplo e também como legítimo filho de Davi. Só ele é chamado de o Cristo. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o grande Rei que com seu poder onipotente governa o universo inteiro e que reina nos corações dos seus seguidores com sua misericórdia benigna. Ele é também o profeta maior do que Moisés, que tem uma mensagem divina de verdade e amor e de graça para todas as gerações. Ele é também o grande sumo sacerdote, que em seu próprio corpo, pelo derramamento do seu precioso sangue, fez plena propiciação pelos pecados do povo eleito de Deus. Ele é rei, ele é profeta, ele é nosso grande sumo sacerdote, como diz o autor da carta aos Hebreus. Para concluir, irmãos, Jesus não se tornou divino por causa do nascimento virginal, mas através do nascimento virginal, a segunda pessoa da Trindade tornou-se homem e, portanto, acessível, como diz Hebreus capítulo 10, verso 19, que a gente escolheria aqui para os irmãos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Portanto, em primeiro lugar, para entendermos agora de uma forma um pouco mais prática toda essa verdade doutrinária exposta aqui, celebremos tal prova de amor e misericórdia dispensada da parte de Deus sobre nós, pois Ele purificou a nossa concepção e nascimento, impuros e pecaminosos, pela concepção e nascimento puro e legal, perfeito e fiel de Deus. Assim Ele tirou de nós a maldição e nos trouxe a bendição. Cristo é o nosso representante legal, não apenas na sua morte, mas já na sua concepção. O nosso nascimento, por causa de Jesus, é um nascimento puro, é um nascimento legal, que foi a manifestação da justiça de Deus através de Jesus. A nossa concepção natural, o nosso novo nascimento, ele foi também considerado perfeito, porque Cordeiro de Deus, perfeito Cordeiro de Deus, ele cumpre perfeitamente a sua missão. E é justamente por esses méritos que o nosso novo nascimento foi perfeito, no sentido de eficácia. Nada pode romper essa aliança de Deus conosco. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma concepção perfeita e é também fiel. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre em Jesus. Dessa forma, Ele rompe a maldição da morte que estava sobre nós e nos concede nova vida, não apenas do ponto de vista espiritual, mas também moral, porque nós temos um testemunho deste mundo a ser dado. Em último lugar, agora podemos aproximar-nos com um sincero coração e plena certeza de fé à presença de Deus, para confessar os nossos pecados e receber o perdão. Essas bênçãos são possíveis pela vida e morte de Jesus. Mas para terminar bem, nós precisamos começar bem. Jesus é o nosso Salvador. E se ainda há
preparado o seu coração, uma disposição sincera de andar na presença de Deus, com alegria e com prazer, porque Ele pode converter os nossos maus caminhos, pode remover do nosso coração todo o lamento, toda a tristeza, toda a aflição. Ele sim pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu queria nesta manhã pedir a você que baixasse a cabeça. Se você ainda não se confessou a Jesus, arrependido dos seus pecados, nesta manhã você faça isso com temor à presença do Senhor. Depois estarei orando.